Você já pegou alguma prescrição médica que você não soube muito bem como chegar à dosagem certa que o médico está pedindo na prescrição? Aí você vai lá e pergunta a algum profissional um pouco mais experiente e ele te fala que você precisa da regra de 3 para chegar àquele resultado. Aí você tem o retorno da temida matemática. E se você já se viu nessa situação, fica tranquilo que você não é a única pessoa. A regra de 3 é uma constante na prática profissional de enfermagem que você vai utilizar em praticamente todos os cálculos de medicamento, e essa é uma conta que às vezes pode parecer algo complicado, mas na verdade é bem simples. Resumido em uma só frase, é uma relação matemática onde a gente tem 3 membros dessa relação e a gente precisa saber o quarto membro, né? E nesse vídeo aqui eu vou te explicar da forma mais simples possível para você nunca mais errar esse tipo de conta. Mas se você chegar até o fim desse vídeo e ainda não conseguir fazer esse tipo de cálculo por alguma dificuldade, né, que você possa ter, e se inscreve aqui no canal, comenta lá embaixo. Se ainda tiver muitos comentários, eu gravo um vídeo ensinando uma outra forma de fazer esse tipo de cálculo sem utilizar a regra de 3. E sem fórmula nenhuma, né? Você não precisa decorar absolutamente nada para fazer esse tipo de cálculo, que na verdade é a forma que eu utilizo para fazer os cálculos de medicamento, que eu não gosto de utilizar forma nenhuma. Então eu não gosto de ter que memorizar nada para fazer isso. Tem como fazer, então escreve aqui nos comentários pedindo que se tiver muitos comentários eu gravo um vídeo sobre isso. E caso você ainda nem me conheça, eu sou o Bruno Tizera, sou enfermeiro, especialista em educação, e esse aqui é um canal focado em ciências da saúde, com conteúdos aqui quase diários sobre a atualização e a formação de profissional de enfermagem. Então se você é um profissional da área ou outro curso da área da saúde, se inscreve aqui no canal que aqui vai ser muito conteúdo que vai te ajudar na sua formação. A regra de 3 simples, que é o tipo de regra de 3 que utilizamos durante o cálculo de medicação, é uma forma matemática que compara a relação entre duas grandezas, né? Por exemplo, o peso e o tempo, ou o peso e o volume. Ficou confuso falando dessa forma? Então vamos trazer um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma prescrição, né, com soro fisiológico. O soro fisiológico tem uma concentração de 0,9%. Isso quer dizer que são 0,9 gramas a cada 100 ml, né, 0,9 gramas de NaCl. Vamos supor que a gente quer saber quantos ml teria em uma solução com 3,5 gramas, né, sendo que é com a mesma concentração. Então aqui a gente está comparando a grandeza peso, que são as gramas, né, com a grandeza volume, que são os ml. E como resolveremos essa conta, né? Primeiramente você analisa a sua prescrição, ou a questão, né, que você está estudando, ou a prova, né, que você está fazendo, e você precisa identificar quais são as grandezas. Então aqui vai ser gramas, como eu falei, né, e os ml, que é com grandeza de volume. E para montar a nossa regra de 3, você precisa se atentar a uma regra muito importante na hora de você montar esse cálculo, né? Você precisa sempre colocar as grandezas iguais do mesmo lado. Então aqui nós sabemos que 100 ml tem 0,9 gramas e nós queremos os 3,5 gramas. Então a gente coloca esses 3,5 gramas aqui embaixo dos 0,9 gramas e nós queremos saber quantos ml vão ter nessa solução com os 3,5 gramas. Então essa dúvida a gente vai marcar com uma incógnita, né, que a gente vai colocar aqui então o nosso X. Então aqui nesse exemplo, o lado esquerdo ficou com as grandezas de volume e a direita as grandezas de peso com a concentração, né? Agora só a gente precisa só multiplicar cruzado esses valores para continuar a nossa conta, né? Lembrando que o lado que você vai colocar, tanto faz, né? Você só precisa se atentar a colocar as grandezas juntas, né? Uma embaixo da outra, mas a ordem, se você vai botar a grandeza de peso na esquerda ou a grandeza de peso na direita, tanto faz, isso é irrelevante. Aqui no caso, então, a gente vai multiplicar os 100 ml por 3,5 e o X por 0,9. Então a gente vai chegar a um resultado onde 0,9x é igual a 350. Só que ainda a gente precisa descobrir o valor exato de x. Para isso a gente precisa continuar a nossa operação aqui, né? 0,9x, né, para você que não tem muita familiaridade com matemática, quer dizer que são 0,9 multiplicado por x. Lembrando, né, que a gente multiplicou o cruzado, né? Então quer dizer que esse x está multiplicando o 0,9, mas como a gente não sabe o que é x, a gente sempre coloca nesse tipo de operação, né, chamando assim, escrevendo assim, né, 0,9x, mas na verdade quer dizer que eles estão se multiplicando. Então a gente pode passar esse 0,9 para o outro lado.
Só que quando a gente faz isso, de passar alguma coisa de um lado da operação para o outro lado do igual, né, a gente precisa inverter a operação. Então, se ele está aqui de um lado multiplicando por x, ele vai passar lá para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter aqui x igual a 350 dividido por 0,9, né? Porque ele estava lá multiplicando, ele passou aqui para baixo dividindo. E como a gente vai fazer com o número decimal? Para quem não lembra como é que se faz cálculo com número decimal, né? É só você retirar a casa decimal e multiplicar esse valor pelo número de casas decimais que vão ter, né? Então, como aqui só tem uma casa decimal, né, que é 0,9, a gente vai multiplicar por 10. Aí, por exemplo, se fosse 39, né, com duas casas decimais, aí você multiplicaria por 100 e assim vai, né? É só você ver a quantidade de números que tem depois da vírgula e você vai multiplicando pelos fatores de 10, né? 10, 100, 1000 e assim por si vai. Lembrando que esse valor você vai multiplicar pelos dois lados, né? Então você vai multiplicar embaixo para tirar esse 0,9, vai passar a ser 9, mas você também vai multiplicar a mesma coisa em cima. Então esses 350 vão virar 3.500. Aí a gente vai ter, então, 3.500 dividido por 9, que vai dar 388,8. E como você aprendeu no vídeo de arredondamento de casas decimais, você pode arredondar esse 388,8 para 389. Então, o paciente vai receber 389 ml de soro fisiológicos para receber um total de 3,5 gramas. E essa foi só uma usabilidade da regra de 3 dentro do cálculo de medicamento. Mas calma, que ainda tem muito mais. Esse vídeo aqui é feito para ajudar os nossos colegas de enfermagem, né, e melhorar a nossa profissão cada vez mais. Então, se você quiser fazer a sua parte, é só você dar o gostei aqui no vídeo e compartilhar com outros colegas de trabalho da sua turma, né? É só mandar o link aqui do WhatsApp e compartilhar para que esse vídeo ajude muitas outras pessoas. Mas seguindo com o conteúdo, a regra de 3 também é muito utilizada para a relação entre prescrição e disponibilidade. Como assim? Bom, o médico vai prescrever um medicamento lá na concentração que ele quer para o paciente específico lá, né? Só que a concentração que ele quer simplesmente não existe. A gente recebe da farmácia normalmente frasco com uma concentração padrão. Então a gente precisa pegar essa medicação com concentração disponível e transformar para a concentração que o paciente precisa, né? Então você vai transformar o que é disponível para o que é prescrito. Essa situação é diferente, né? Não é o que a gente viu no primeiro caso, mas o cálculo é basicamente a mesma coisa, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui para a gente calcular junto da mesma forma que eu fiz do outro exemplo. Você recebe então uma prescrição médica onde um paciente precisa de 1,5 gramas de dipirona. Você vai lá no posto de enfermagem e você vai ver que você só tem frasco de 500 mg por ml de dipirona. Então, como é que você vai fazer essa concentração disponível virar a concentração prescrita pelo paciente? Para isso, você vai utilizar a regra de 3. Né? Do jeito que eu te ensinei, você vai pegar a concentração que queremos, que são os 1,5 gramas, em quantos ml que isso dá? A gente não sabe. Então, a gente vai colocar o nosso X. Agora a gente vai colocar o que é disponível, que a gente tem, né? Aí se atentando para a grandeza, você vai sempre colocar uma grandeza junto com a outra. Então aqui na esquerda a gente vai ter os gramas. A gente vai colocar os gramas que a gente tem, né? Que são os 500 miligramas. Ah, mas aí você pensa, como é que você vai colocar? Em cima vai ficar 1,5, embaixo 500? Aí aqui entra uma outra dica muito importante. Você, além de se atentar ao tipo de grandeza, você também tem que se atentar à unidade de grandeza, né? Então ela sempre vai precisar estar sempre na mesma unidade. Você não pode colocar um valor em cima em gramas e colocar embaixo em miligramas. Não vai dar certo o seu cálculo, né? Por isso você precisa converter primeiro e arredondar isso aqui. Então, 1.500 miligramas vai dar, né, esse 1,5 gramas, vai dar 1.500 miligramas, aí em cima vai ficar 1.500, embaixo 500, os dois em miligramas. E do lado direito a gente vai colocar os 500 miligramas que a gente sabe que dá 1 ml e em cima vai ficar o X que a gente não sabe, né? Então agora é só multiplicar cruzado que vai dar o nosso resultado. Aí, antes de continuar a operação, você ainda pode cortar os zeros para facilitar um pouco a sua conta, né? Aí você vai dividir e vai ficar 15 dividido por 5, que dá 3. Aí você tem que sempre se atentar, 3 o quê, né? Então você 3 ml de dipirona a 500 miligramas por ml, né? Que é a concentração que a gente tem. Você precisa de 3 ml da concentração que você tem para chegar à concentração prescrita de 1,5 gramas.
Bom, era mais ou menos isso que eu queria conversar aqui com vocês sobre as regras de 3, mas se você ainda tem alguma dificuldade, não entendeu, fica tranquilo, como tudo na matemática você precisa de prática, né? Por isso que eu vou lançar alguns vídeos também falando sobre exercícios, né? Então a gente vai fazer vários exercícios aqui juntos sobre regras de 3, e esse daqui é só uma explicação sobre o processo, né? Então não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum desses próximos vídeos. Além disso, se você puder compartilhar, como eu falei, isso ajuda bastante aqui o canal para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível dentro do YouTube. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!